Boa tarde, gente! Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de Geografia, tá bom? Vamos encerrar a unidade 2, que é aquela partezinha que vocês colocam o que vocês mais gostaram, o que foi mais interessante, dá uma voltada nas páginas para relembrar tudo que a gente viu. E na próxima aula nós vamos iniciar a unidade 3, tá bom? Então aqui é as cidades e o trabalho. Vamos encerrar essa hoje, para na próxima começar a 3. Vamos fazer só a página 94 e 95, é bem simples, tá? É a opinião de vocês sobre a unidade, voltar um pouquinho as páginas, dar uma olhada no que foi visto, porque a gente tem pouco tempo, né? Hoje a gente tem só 1 horinha, então eu sempre escolho passar uma atividade mais tranquila. Aqui na página 94... tem aquela atividade que vocês sempre fazem no encerramento de uma unidade, que é falar sobre os capítulos. Eu sempre explico que dentro da unidade tem os capítulos, né? Tem as divisões dos assuntos. E teve o capítulo 3, que é a população brasileira, e o capítulo 4, que é a construção do espaço brasileiro. Quem não lembrar, volta às páginas, dá uma olhadinha lá, tá bom? Então aqui, ó. Eu escrevo, eu aprendo. As frases abaixo aparecem nos capítulos da unidade 2. Escreva abaixo de cada uma delas outra frase sobre o que você mais gostou de aprender em cada capítulo. Então, cada capítulo fala de uma coisa e vocês vão escrever o que você mais gostou de cada um desses capítulos. Então, no capítulo 3, é a população brasileira. Os principais grupos étnicos que contribuíram para a formação do povo brasileiro foram os indígenas, nativos, primeiros habitantes, os brancos europeus de Portugal, os primeiros colonizadores e os negros africanos escravizados, trazidos à força. Então, vocês podem voltar aqui na página... Aqui, ó. Aqui. Na página 54 tem falando da população brasileira, ó. Vocês fizeram. Aí fomos ver quem somos, né? Vimos os indígenas, os africanos, os europeus, qual a faixa etária, ó, aqui nessa página. A gente viu se tem mais gente novinha ou gente mais velha. Vimos tudo isso. E vocês vão colocar a parte mais interessante que vocês acharam nessa unidade. Ou nesse capítulo. No capítulo 4 é a construção do espaço brasileiro, que foi quando a gente começou a ver as imigrações do espaço rural para o espaço urbano, né? Fomos dando uma entendida que as pessoas elas podem imigrar dentro do mesmo país. Então, desde 1950, vem ocorrendo no Brasil um grande deslocamento da população do campo para a cidade. Vocês vão escrever com as suas palavrinhas, tá? O que vocês acharam dessa unidade, qual foi a parte mais interessante, entender por que tem esse deslocamento, por que as pessoas se mudam da área rural para a área urbana, procurando o quê? Então, vocês vão colocar aí o que já foi explicado várias vezes, tá bom? Aqui embaixo tem a coleção de palavras. Em cada capítulo dessa unidade há uma palavra destacada. Com elas você fez atividades para saber como utilizá-las. Quando precisar escrever um pequeno texto de geografia, você vai agora preencher um quadro com as palavras ao lado. As palavras são aqui, ó. Comunidade quilombola e urbanização. Não lembro dessas palavras, tem as páginas aqui embaixo. Então, comunidade quilombola, vocês vão voltar lá na página 69 para dar uma olhadinha o que significa, ó. Aqui. Comunidade quilombola, vocês fizeram uma pequena pesquisa aqui, ó. E tem um texto aqui em cima explicando. Comunidade quilombola nada mais é do que lugares onde antigamente os escravos refugiados ficavam e tentavam não ser mais escravizados.
né? Então, foram criados quilombos, tanto é que existe o Quilombo dos Palmares até hoje, é preservado, as pessoas podem visitar, que é onde os escravos refugiados ficavam para fugir da escravidão. Tanto os refugiados quanto os que conseguiam alforria, né? Que conseguiam ser libertos da escravidão, e eles ficavam nesses quilombos para tentar manter a sua cultura, a sua religião, os seus alimentos, etc. E também tem a urbanização. O que é a urbanização? Na página 81, vocês vão voltar para dar uma olhadinha, ó. Página 81. Urbanização é quando uma área rural, uma área cheia de fazendas, com bastante natureza, vem se tornando um espaço urbano, com bastante empresas, com bastante moradias, com prédios, com avenidas, com carros. Então, isso é a urbanização de um lugar, tá? Ele deixa de ser rural para se tornar urbano, tá? E aí vocês vão responder essas duas perguntinhas aqui. O que você aprendeu com essas duas palavras? O que significa cada uma delas? O que você aprendeu com elas? Vai escrever aí, escreve no caderno, que aqui não vai caber. Em um quadro no caderno, escreva essas duas palavras e o significado de cada uma delas. O significado deve estar ligado com o que você aprendeu. Então, volta um pouquinho o vídeo, que eu acabei de explicar o que cada uma delas significa. Você vai colocar num quadrinho do seu caderno, né? Fazer um quadro e escrever Comunidade Quilombola, do lado o significado dela. Urbanização, do lado o significado dela, que eu acabei de explicar, tá? E na página 95 é a parte do desenho, ó. Eu desenho e aprendo. Os desenhos abaixo apresentam assuntos importantes estudados em cada capítulo da unidade 2. Observe-os atentamente. A população brasileira. Então, tem dois desenhos aqui. Tem o desenho dos dois velhinhos, né? Uma senhorinha e um senhorzinho. E embaixo tem uma diversidade de alimentos. Tem comida japonesa, tem pizza, tem feijoada, tem coxinha, eu acho que é coxinha, quibe, sei lá, e hambúrguer. Então, tá mostrando que a população brasileira é mais velha, né? A gente estudou isso. E que a alimentação, ela é uma junção de todo mundo que veio pra cá. Então, tem coisas que a gente come que vieram dos europeus. Tem coisas que a gente come, como a feijoada, por exemplo, que vieram dos africanos. Tem coisas que a gente come que vieram dos indígenas. Então, a nossa culinária é uma mistura de tudo. E aqui nessa imagem eles quiseram representar bem isso. No capítulo 4, tem a construção do espaço brasileiro. Tem mostrando no começo, né, mais ou menos, que tinha, eu acho que é cana-de-açúcar isso aqui. E depois que foi desmatando a área rural, a natureza, para urbanizar, para ter mais prédios, mais empresas e ter maior aproveitamento, entre aspas, do espaço, tá bom? Agora é a sua vez. Para cada capítulo, faça um desenho do que você mais gostou de estudar e achou importante conhecer nessa unidade. Se preferir, faça uma colagem. Então, vocês que sabem, pode fazer tanto um desenho quanto uma colagem, resumindo o que vocês aprenderam em cada capítulo. Como eu já falei várias vezes nesse vídeo, volta, dá uma folheada no livro para vocês relembrarem, tá bom? E aí vocês vão conseguir fazer o desenho com mais facilidade. É um desenho simples, tá? Não precisa deixar muito mirabolante, não. Mas é bom pintar, tá bom? Só no lápis fica feio e aí a nota cai. Essas são as atividades de hoje. Eu decidi passar só essas duas páginas porque é muito rápido. E amanhã a gente vai fazer português, depois matemática, como na semana passada a gente fez ciências, história e geografia, tá bom? É isso, qualquer coisa é só me chamar lá no WhatsApp que eu respondo como sempre, mas acho que vai ser bem simples de fazer. Beijos e até amanhã.